Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula, a nossa quarta aula aqui do módulo de JavaScript, né? E hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o JavaScript de forma interna na seção do HID ou até mesmo dentro do corpo da página. Na última aula eu mostrei como fazer isso de forma inline, inclusive está o exemplo aqui. Então eu vou criar uma nova pasta aqui. Vou criar aqui new folder, vou colocar JS04, vou colocar assim, ó, como usar 2, né? Nossa segunda parte referente a esse conteúdo. Vou até copiar esse código aqui, vou dar um Ctrl C nele, vou criar um novo arquivo aqui. Vou chamar também de index.html, né? E aí eu vou colar esse código aqui que a gente fez na última aula, tá bom? Vou colocar um H2 aqui, ó. Colocar assim, ó, como usar JavaScript de forma interna, né, para vocês entenderem. Então, a gente, né, criou esse recurso aqui. Então, a primeira forma da gente trabalhar é aqui dentro do head, tá? Aí a gente pode criar essa tag script aqui dentro do head ou aqui no final do body. Para frente a gente vai falar melhor sobre isso. O que acontece? Se você tem um código muito extenso, você tem acesso a bibliotecas externas, que às vezes vai demorar muito para executar, né? Não é interessante você criar esse bloco do script aqui dentro, tá? Não é interessante fazer isso porque a gente viu nas primeiras aulas que o navegador ele vai interpretar o código do seu documento HTML de cima para baixo, linha a linha. Então, se às vezes aqui dentro, ó, você tem um conteúdo muito extenso, né? Muito extenso, muito grande, vamos colocar assim, e esse conteúdo pode demorar a carregar. Esse script que você está executando pode demorar e isso comprometer a performance do seu site. Então, se você coloca no final, ele vai carregar todo o conteúdo da página para depois carregar o seu JavaScript, né, sem comprometer tanta performance assim. Num primeiro momento, nessa aula, eu vou mostrar como a gente fazer isso aqui dentro, tá? Dentro do próprio RIAD, até porque o nosso código aqui ele é muito simples, ele não vai comprometer nenhuma performance aí. Então, nesse primeiro momento, eu vou colocar o script aqui, tá? Vou criar essa tag, basta eu começar a digitar aqui, ó, script, já vai aparecer. Em linguagens anteriores, você tinha, né, outros recursos aqui. Por exemplo, você tinha type, você tinha atributos para esse elemento script, né? No HTML5 isso não é necessário mais. Basta você abrir o script e fechar. Aí aqui dentro, o que eu vou fazer? Vou criar uma função, vou colocar o nome para ela aqui, ó, de alterar texto, né? Vou criar uma função, vou colocar um nome para ela de alterar texto. No JavaScript, para você criar uma função, você coloca function, o nome da função, tá? Depois a gente vai ver como trabalhar com parâmetros e etc. Então, aqui dentro nós vamos colocar o código da nossa função. Então, ó, eu vou começar a separar o JavaScript do código HTML. O que está aqui dentro do botão, eu vou levar lá para dentro da minha função. Ó. Vou trazer isso para aqui. Então, eu quero executar esse comando aqui. Eu quero executar esse comando aqui na minha função. Então, aqui dentro, ó, eu vou colocar o quê? A chamada da minha função. Então, como ela não tem parâmetro, eu vou simplesmente fazer isso. Ó. Então, eu tenho o meu código, eu tenho o meu parágrafo, eu mantenho o event onClick do botão, porém agora eu chamo uma função que existe. Eu tenho que tomar muito cuidado porque o JavaScript ele é case sensitive, ou seja, ele vai separar maiúsculo de minúsculo, então o nome da função tem que estar igualzinho. Eu costumo até copiar e colar, né, para não ter erro. Copiar o nome da função, colar aqui dentro para não ter nenhum erro. Então, o resto do código aqui vai ser mantido
a mesma coisa, ó. Vou executar aqui. Eu estou utilizando aqui para execução, né? Eu já falei isso em aulas anteriores, uma extensão de nome Live Server, tá? Só para vocês entenderem, né? Aqui essa função aqui de nome Live Server, eu sugiro vocês instalarem, né? Que ela é bem fácil de usar. Por isso que eu abro aqui, ó, abrir com Live Server. Vocês poderiam abrir também com é, Open in the Full Browser, né? Que aí ele vai abrir aqui com o browser default. Então, nós temos aqui coisas que foram executadas nas aulas anteriores. Vou fechar aqui. Então, nós temos aqui a mesma página. Cliquei, ele vai alterar o código. Atualizei, ele faz a chamada da função. Ok? Então, bem simples o nosso código. Esse código tanto faz ele estar aqui dentro do HIT ou eu colocar ele aqui no final do buddy, tá? É mais aconselhável, como eu disse, para códigos extensos, colocar no final do buddy para não comprometer aí o resultado. Então, vocês podem perceber que a execução é a mesma, o que muda é só o posicionamento aí, tá bom? Então, isso é uma outra forma da gente trabalhar com JavaScript. E aí, na próxima aula, a gente vai ver o externo, né? Que aí nós vamos criar um documento externo do tipo JavaScript e incluir ele aqui dentro do HTML, beleza? Um grande abraço aí para vocês, eu espero que vocês estejam gostando aí. Aproveite o conteúdo e lembre-se, né? Para você aprender programação, você tem que praticar, né? Não deixa de fazer os exercícios aí que a gente coloca, né, como material em cada aula. Um grande abraço aí, tudo de bom para vocês.